Olá, tudo bem com vocês, meus queridos e queridas? Estou aqui nesse vídeo para contar para vocês como foi que eu recebi a palavra de Deus, Ezequiel 1 ao 17 e depois o 36 que eu fui verificar. Porque eu venho contando, eu creio que seja 1 ou 2 vídeos que eu menciono, e então eu estou sendo cobrada para explicar isso para vocês. A espiritualidade me cobrando. Então eu ficava questionando, isso foi antes de começar a pandemia, antes de eu começar a postar os vídeos sobre chamas gêmeas para vocês. E aí eu ficava me questionando, Deus, eu não aguento mais. Eu estou muito cansada dessas pessoas que ficam fazendo magia, feitiçaria, bruxaria, macumba, orações e desejos ruins para nós, não só para mim, como para muitas pessoas que eu atendo, que faço atendimento. Eu já estava começando a ficar muito revoltada. Eu queria até saber como que é o fim dessas pessoas, porque não é possível. A gente, mesmo com não cumprindo, tá, as nossas vidas, o que nós temos que cumprir por exemplo, nessa vida, nosso espírito, ele é levado lá para o céu. Ele é levado, nosso espírito é levado para um hospital para se fazer a cura de todos os sofrimentos e depois nós vamos para um estudo. E a nossa alma é que vai para o inferno para pagar pelos pecados, porque é a nossa alma que nos faz, pecar, tá? Porque é o sentimento. Então, existem sentimentos que fazem parte dos 7 pecados capitais, e todos nós temos esses sentimentos. É muito difícil a gente não pecar. E lá, a nossa alma que vai para o julgamento, né? Então, e esses que fazem tanta maldade? Quantas e quantas vezes, quantas e quantas vidas essas pessoas vêm repetindo atrocidades contra a gente. Então, e eu questionando muito, falando, porque eu não sou evangélica, né? Dá para ver que eu não sou evangélica, mas eu adoro, tá, os evangélicos. E eu tenho uma amiga evangélica e ela é muito espiritualizada também. E ela estava estudando teologia. Eu pedi, né? Ô, meu amiga, traz a palavra de Deus para mim, por favor. Eu tenho tantas perguntas, tantos questionamentos e eu preciso da palavra. Aí ela pegou e falou: Ah, tá bom, Regina, eu vou trazer a palavra para você. E ela rezava, ela orava, evangélico não reza, tá? Ela orava e nada da palavra chegar. E isso foi antes de começar a pandemia, foi antes de começar não é nem a pandemia aqui no Brasil. Um mês, mais ou menos, tá? Um mês antes de se começar a ter os noticiários sobre o Covid lá na China, que estava havendo um vírus mortal, né? Então, e desconhecido, eu acho, nem me lembro mais direito. E também, antes de eu começar a postar os vídeos das chamas gêmeas. Aí ela passou-se um bom tempo
ela trouxe a palavra. Aí ela pegou e falou: Regina, como foi difícil, porque primeiro eu tive que orar tanto, orei tanto, e veio a palavra Ezequiel 1 ao 17, e depois você precisa ver o 36. Aí eu achei que era muito pesado. Então ela foi até a igreja onde ela frequenta, né? E não conversou com o pastor, ela pediu lá dentro da igreja, onde eu acho que é a igreja, e, e pediu, né, que trouxesse. Deus, traz a palavra para Regina, tal. Ela mentalizou, fez o que tinha que ser feito. E o pastor, ele trouxe a palavra Ezequiel 1 ao 17, depois o 36. Então ela achou esquisito. Não, deve ser coincidência, não é possível. E ela tem uma amiga que ela é pastora e ela é perita em trazer a palavra. Então ela pediu: amiga, traz a palavra para uma pessoa assim, assim, assado, porque ela tá precisando muito. E ela abriu. Abriu o quê? Ezequiel 1 ao 17 e depois o 36. Então ela resolveu: bom, então realmente é essa palavra para Regina, assustador, mas é. Então ela passou para mim, só que usando a Bíblia evangélica, que é diferente da Bíblia cristã, como também é diferente dos judeus, eu acho. Me perdoe se eu estou falando besteira. Bom, então eu li. Eu li e pensei comigo: meu Deus, que coisa brava é essa, né? Aí depois, não muito satisfeita, também fui ler da Bíblia cristã. E então, aí eu fiquei, né? Puxa vida, e depois de um mês começou realmente a pandemia, como diz em vários trechos de Ezequiel. Aí, vários capítulos. Então, tô aqui, né, quietinha, e começaram a me cutucar, que era para eu explicar a cada capítulo para vocês do que é realmente o significado para mim. E que com essa tradução, que seria o significado para mim, pode servir também para vocês. Não só para vocês, como também a própria palavra. Eu faço uma péssima leitura, tá? Mas eu tive que fazer. Então, vocês também vão conseguir pegar a essência do que é a palavra, né? E agora eu vou te passar o significado que foi para mim do capítulo 1. Depois eu vou fazer o vídeo do capítulo 2 e assim por diante, tá? E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Jeoiaquim, veio expressamente a palavra do Senhor, e Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote na terra de Caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ela a mão do Senhor. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem com fogo revolvendo-se nela e um resplendor ao redor, e no meio dela havia uma coisa como de cor âmbar que saía do meio do fogo.
e do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes, e esta era a sua aparência. Tinham a semelhança de homem, e cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. E os pés eram pés direitos, e as plantas dos pés como a planta do pé de uma bezerra, e luziam como a cor de cobre polido. E tinham mãos de homem debaixo das suas asas, aos 4 lados, e assim todos 4 tinham seus rostos e suas asas. Uniam-se as suas asas uma à outra, não se viravam quando andavam, e cada qual andava continuamente em frente. E a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem, e do lado direito todos os 4 tinham rosto de leão, e do lado esquerdo todos os 4 tinham rosto de boi, e também tinham rosto de águia, todos os 4. Assim eram seus rostos. As suas asas estavam estendidas por cima, cada qual tinha 2 asas, juntas uma à outra, e 2 cobriam os corpos deles. E cada qual andava para diante de si, para onde o espírito havia de ir, iam. Não se viravam quando andavam. E, quanto à semelhança dos seres viventes, e seu aspecto era como ardentes brasas de fogo com uma aparência de lâmpadas. O fogo subia e descia por entre os seres viventes, e o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos. E os seres viventes corriam e voltavam, à semelhança de um clarão de relâmpago. E vi os seres viventes, e eis que havia uma roda sobre a terra, junto aos seres viventes, uma para cada um dos 4 rostos. O aspecto das rodas e a obra delas era como a cor de berilo, e as 4 tinham uma mesma semelhança, e o seu aspecto e a sua obra era como se estivera uma roda no meio de outra roda. Andando elas, andavam pelos seus 4 lados, não se viravam quando andavam. E seus aros eram tão altos que faziam medo. E estas 4 tinham as suas cambotas cheias de olhos ao redor. E andando, os seres viventes andavam as rodas ao lado deles. E, levando-se os seres viventes à terra, levavam-se também as rodas. Para onde o espírito queria ir, eles iam, para onde o espírito tinha que ir, e as rodas se elevavam de frente deles, porque o espírito do ser vivente estava nas rodas. Andando eles, andavam elas, e quando parando eles, paravam elas, e, elevando-se eles da terra, elevavam-se todas as rodas de frente deles, porque o espírito do ser vivente estava nas rodas. E sobre as cabeças dos seres viventes havia uma semelhança de firmamento, com a aparência de cristal terrível, estendido por cima sobre as suas cabeças. E debaixo do firmamento estavam as suas asas direitas, uma em direção à outra, e cada um tinha outras 2 asas, que os cobriam do outro lado. E, andando eles, ouvi o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, um tumulto como o estrépito de um exército,
Parando eles, abaixavam as suas asas. E ouvi-se uma voz vinda do firmamento que estava por cima de suas cabeças. Parando eles, abaixavam as suas asas. E por cima do firmamento que estava por cima das suas cabeças havia algo semelhante a um trono que parecia de pedra, de safira. E sobre esta espécie de trono havia uma figura semelhante à de um homem, na parte de cima sobre ele. E via como a cor de âmbar, como a aparência do fogo pelo interior dele ao redor, desde o aspecto de seus lombos e daí para cima, e desde o aspecto dos seus lombos e daí para baixo, vi como a semelhança de fogo e um resplendor ao redor dele. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor, e vendo isto, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Não sei se vai ser um saco ou se vai ser muito bom para vocês. Então, Ezequiel 1, eu fiquei assustada, né? Porque Deus diz para Ezequiel, isto é, Ezequiel, ele tem uma visão e uma visão de um ser que não era ser. A princípio eu achei um monstro, mas depois eu comecei a refletir o que seria, né, esses quatro elementos, onde um tinha um lado a cara de leão, outro lado a cara do boi, com cara de bico de pássaro, mais as asas, mais a mão e as rodas, né? Então, eu fiquei pensando, nossa, para mim isso aqui está significando que tudo é de Deus, tudo é Deus. E que tudo aquilo que Ezequiel estava vendo é a proteção divina que nos acompanha no nosso caminho da vida. E as rodas que tinham os querubins seria a própria roda da fortuna, que é o quê? É a nossa caminhada. E não para, a gente não para, mesmo que estejamos dormindo, mesmo que estejamos parados, o mundo não deixa de girar. A vida não deixa de acontecer. O relógio, ele não para, né? Então, e que mesmo, né, sendo uma longa caminhada e difícil, nós temos a proteção e Deus manda a proteção. Então, que a gente pode sim caminhar a nossa estrada da vida sem medo, porque se houver algum desvio, um desses protetores, ele vai fazer com que a gente volte para o nosso caminho certo, para a nossa trilha certa. E é onde eu compreendi, tá, Deus, muito obrigada, porque realmente, mesmo quando recebo, ele quis dizer, tá, que mesmo que essas magias aconteçam na nossa vida, que coloquem, façam essas atrocidades para a gente, nós temos a proteção deles, sim. Não importa o que nós somos e como somos, que existe a proteção, desde que a gente ouça, como Ezequiel estava ouvindo. E além disso, que mesmo que haja essas magias, né? Ela não pega diretamente, ela pega
Infelizmente existe isso, infelizmente eu sou a prova, tá? De que pega, eu já lutei muito e luto até hoje. Luto até hoje. E eu sei qual vai ser o fim, que já me mostraram como vai ser o fim de cada espírito tão maligno. E então eu entendi que não também quando a gente está caminhando, né, mesmo lá no Ezequiel, é cansativo, é árduo, né? Nós temos nossas dificuldades e assim vai indo. E ele está nos protegendo, mas desde que a gente ande. E mesmo que a gente dê uma desviada, eles colocam a gente de volta para a nossa rota para o final dessa estrada. É isso que eu tenho para vocês sobre Ezequiel capítulo 1. E até o próximo vídeo, que vou falar sobre Ezequiel 2. Até mais!